Fala nação, Paulo Nunes é direto ao cobrar postura do Flamengo. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. O que tu pensa em relação a esse clima que a gente está vendo aí de muitas cobranças no início de 2026, com esse calendário que começou, né, com o futebol muito mais cedo do que a gente está acostumado? Tá me surpreendendo. Tá te surpreendendo? Eu achei que fosse bem mais que é normal a cobrança. Achava que sim, que achava que o sim ia estar ganhando. Exato, bem, mas me surpreendeu. Vamos ver se não vai ter uma reviravolta. O pessoal que tem em casa descansando pro carnaval da semana que vem. Tá pensando no carnaval. Não precisa cobrar, gente. Para com quieto, isso, né? Exatamente. Bom, a gente já falou de duas equipes com situações diferentes. Um técnico que recentemente assumiu o Cruzeiro, que a gente falou do Tite. O Diniz, que já vem da temporada passada, já tem uma base de elenco que ele conhece e trabalhou no Vasco. E agora o Filipe Luiz, hein? Que também já recebe cobranças da torcida rubro-negra, aí por outro motivo, porque a régua do Flamengo está lá em cima. Porque o Flamengo conquistou tudo que podia no ano passado e o torcedor não quer saber que a mesma equipe que conquistou tanta coisa não tem um bom desempenho no início de ano, Abel. Pois é, cada clube tem a sua particularidade, né? Eu vi que o Paulo Nunes já começou a rir. Mas a gente... Como explicar, né? O patamar, só para usar aí um termo usado pelo Bruno Henrique, né? Que é um grande rubro-negro, um ídolo da torcida rubro-negra. Do Flamengo é outro, né? Acabou de ganhar tudo. Mas a gente tem que analisar várias coisas, né? O Flamengo, por exemplo, ele se viu forçado a mudar o seu planejamento, a colocar os seus principais atletas antes do que ele estava imaginando. Porque o Sub-20, que normalmente, ou nos últimos anos, ele faz a sua parte com tranquilidade, dessa vez não deu certo, né? E aí tiveram que acelerar, porque vai ter que disputar o quadrangular e risco de rebaixamento, etc. e tal. Aí ele faz um primeiro jogo contra o Vasco, que é espetacular. Eu fiquei até surpreso, não pela qualidade do Flamengo, mas não esperava aquela intensidade toda no primeiro jogo dos caras com poucos dias de treino. E eu fiquei imaginando, quebrei a cara, eu confesso. O Flamengo vai atropelar todo mundo, todos os jogos, fez isso. Só que aí chega, não é sempre assim, né? Aí depois, por exemplo, vem o primeiro jogo que eu já nem... São Paulo. Foi contra o São Paulo, que foi o primeiro que entraram Arrascaeta e Jorginho, foi contra o São Paulo. Não, teve Fluminense antes, né? Fluminense. Tá falando do Brasileirão ou tá falando? Foi. Mas enfim. Mas teve o Fluminense antes. Arrascaeta e Jorginho voltam contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Então... Não sei se estava falando de Brasileirão, perdão. Não, eu estou falando do primeiro jogo que entram esses dois, por exemplo. Entendi. Não, então é contra o São Paulo. São jogadores fundamentais dentro do esquema, dois jogadoraços, o Arrascaeta e o Jorginho, mas não estão ainda, estão longe de sua melhor forma. Isso acaba influenciando. O Paquetá estreia no jogo da Supercopa contra o Corinthians. Estreia já com o Flamengo com um jogador a menos, por causa da expulsão. E mesmo nesse último jogo contra o Internacional, você vê que o Paquetá ainda não está no auge dele. Erra um passe, inclusive, que é o passe que origina a jogada do gol do Internacional. Então, o Flamengo, na minha visão, que ainda sente uma parte física, alguns jogadores. O próprio Filipe Luiz falou isso em entrevista, depois de um desses jogos, e que não está ainda com o desempenho que teve no final do ano, mas isso é natural. Agora, o torcedor não quer saber. Natural para o torcedor do Flamengo é que o Flamengo ganha e deixou todos os jogos. É o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, acaba de fazer uma contratação milionária. O torcedor não quer saber desses detalhes. Por exemplo, minha opinião, o Flamengo vai voltar. Não sei se vai ser campeão, se vai ganhar de todo mundo, acho que não vai, porque ninguém ganha todos os jogos, nem o Real Madrid, nem o Manchester City. Mas, na minha opinião, o Flamengo vai retomar o desempenho e o futebol dele. Mas essa oscilação no início de temporada, ela é normal para o Flamengo e para todos os times. O torcedor não quer saber. Ainda mais o torcedor do Flamengo, que está mal ou bem acostumado. Eu joguei ali, eu sei como é que é essa torcida. Essa torcida é de quarta a domingo. Torcedor do Flamengo, ainda mais agora. Agora eu acho que a pressão é maior, por quê? Isso tudo que o Abel já pontuou. É um time que é o bilionário do futebol brasileiro. É um time que ganha praticamente quase tudo quando disputa as competições e ganha merecidamente. Você traz um jogador no valor do Paquetá, o que o Paquetá era ainda no futebol europeu, o torcedor já fala, agora não tem para ninguém. Só que não é assim que o futebol anda. Kelly, o Arrascaeta, o Flamengo tem umas peculiaridades de alguns jogadores, e eu já escutei o Filipe Luiz falar sobre isso. Tem jogadores que ganham parte física em treinamento. Tem jogador que ganha parte física em jogo.
Já viu falar que tem cara de leão de treino, tem um cara que só joga bem no treino. É verdade. Tem jogador que não treina nada no treino, mas dentro do campo Sim. ele resolve. O Flamengo tem muito desses jogadores. Jogadores experientes, cascudos, que em alguns treinamentos podem tirar o pé para no jogo ter a intensidade, a força necessária. E um começo de uma competição para Arrascaeta, para Jorginho, para Alexandro, esses caras eles vão administrando para estar nos momentos importantes bem. Então, Léo assim, Léo Ortiz. Então, assim, o torcedor do Flamengo, ele provavelmente não entende isso. E não vou ser eu que vou falar que ele tem que entender. Porque o Flamengo é cobrança, independentemente da minha época ou agora. Eu acho que agora é até mais. Mas o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele está fazendo. Cara, se a gente for falar aqui, sou torcedor do Flamengo, né? E tem todo o direito, como o Abel falou, mas cobrar do Felipe Luiz em 20 dias, 25 dias... que o Flamengo já dê resposta, que o Flamengo já começa a vencer e já dá show, espetáculo, tendo que sair do seu cronograma de trabalho, de recuperação de atleta, a Arrascaeta joga aqui, descansa aqui, o Jorginho joga aqui, descansa aqui. É minimamente impossível nesse momento agora do campeonato. Agora, se daqui a 2 meses e meio, o Flamengo não estiver rendendo, aí a direção tem que observar e olhar, examinar com cuidado. O Flamengo, na minha opinião, eu estou com o Abel, 3, 4 jogos, você já adquire essa força, a perna já não está tão inchada. Você falou do jogo do Vasco, era o primeiro jogo. Depois de um primeiro jogo, o que acontece? A perna incha. O cara tem que voltar a treinar de novo, a trabalhar a parte física. E aí não tem tempo para o cara se recuperar. E a gente está falando de parte física, eu lembrei agora, o jogo contra o São Paulo, o Flamengo começa bem. Primeiro tempo, sim. Aí depois faz algumas mudanças, segundo tempo cai muito. Desgaste, o São Paulo não tem cresce. Contra o Corinthians, contra o Corinthians. Na Supercopa. Na Supercopa. É normal um time que sai quase no final, que não teve tempo de trabalho. Não teve, os caras não teve parte física. Parte física é uma semana completa de trabalho, depois a perna tem que descansar para começar a fazer parte com bola. E aí, quando você não tem esse tempo hábil para fazer, vai acontecer o que está acontecendo com o Flamengo. Vamos falar do Flamengo agora? Expectativa, porque nesse final de semana tem jogo do Campeonato Carioca, Ana Flávia Nunes. O time precisa vencer no Brasileiro e também no Carioca. Coisa não tá legal no estadual, o jogo é crucial, importantíssimo, né, amiga? Boa tarde. É isso, Vini. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Nesse momento, o Flamengo vira a chave totalmente para o Campeonato Carioca, porque, como você disse, o jogo de amanhã é decisivo. Amanhã o Flamengo vai enfrentar no Maracanã o Sampaio Corrêa. É a última rodada da fase de grupos. E aí o Flamengo está muito pressionado. Por quê? Porque atualmente está fora da zona de classificação para a próxima fase do Carioca. E a situação é tão complicada que, mesmo vencendo, o Flamengo ainda depende de outros resultados para se livrar da disputa do quadrangular do rebaixamento. Então funciona assim: o Flamengo vencendo o Sampaio Corrêa amanhã precisa que o Nova Iguaçu, que tem 1 ponto a mais, não vença a Portuguesa, que é a lanterna do outro grupo, o Grupo A. Além disso, derrotas do Madureira e também do Boa Vista podem ajudar o Flamengo a tirar uma desvantagem que tem ali no saldo de gols para esses times. É por isso que é muito importante também o Flamengo vencer amanhã o Sampaio Corrêa por uma boa diferença de gols. Essa é a situação, é mais ou menos por aí. E aí, se a gente pensar, e se o Flamengo empatar? Se empatar com o Sampaio Corrêa, aí, nesse caso, o Nova Iguaçu tem que ser goleado, por causa daquela questão dos gols, né, do saldo. E aí o Maricá não pode derrotar o Fluminense. Então tem que fazer o dever de casa muito bem feito e ainda ficar de olho, né, e nos outros jogos. Essa é a situação do Flamengo atualmente no Carioca. Hoje, às 4h30 da tarde, logo mais aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo vai fazer o último treino de preparação para esse jogo importante de amanhã, então. A tendência é de que o técnico Felipe Luiz use o que ele tem de melhor à disposição, os jogadores que estiverem em melhores condições físicas, né? Desfalque certo continua sendo o Saúl, que está se recuperando da cirurgia no calcanhar feita no dia 9 de janeiro. E aí existem dúvidas, que são, no caso, o Danilo e também o Luiz Araújo. Eles ficaram fora do último jogo do Brasileirão por motivos diferentes, o Danilo por motivos pessoais, o Luiz Araújo porque estava sentindo dores na coxa. Então, até agora, até o momento, eles continuam como dúvidas aí para essa escalação, né, para ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. E claro, a gente sabe que é depois desse último treino de hoje à tarde é que o Felipe vai decidir melhor qual é o time que ele vai mandar a campo amanhã contra o Sampaio Corrêa, Vini. Valeu, o jogo vale demais, hein? Quem imaginou que a gente estaria falando isso? Um jogo decisivo, crucial na fase de grupos do Campeonato Carioca, mas é o que acontece hoje, é a realidade do Flamengo. Um abraço, Ana, bom trabalho para
Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A situação do Flamengo é a seguinte: o Flamengo necessita da vitória para a classificação. Tem alguns outros resultados que o pessoal fala se empatar, um outro time perder de goleada, mas hoje é o dia para vencer, não interessa como, tem que vencer. O Flamengo precisa dos 3 pontos e começar a ganhar mais confiança para a temporada, né? Então precisa vencer e vencer bem. Acredito que o torcedor que vai no Maracanã hoje vai empurrar o time, então o Flamengo precisa ir com tudo para vencer essa partida aí e vencer muito bem também, jogando bem. Então, a provável escalação do Flamengo é essa daqui: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eu acredito que o Alexandro não deva ser titular, não. Essa provável escalação está do pessoal da coluna do Fla. Acredito que ele deva ir com Ayrton Lucas, talvez até Vitão no lugar do Léo Ortiz. Trio de meio campo é Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Acredito que vai ser esse. Talvez o Pulgar descanse esse jogo, mas acredito que vai manter esse trio de meio campo aqui. Pela ponta direita será o Lucas Paquetá, no ataque Pedro e Samulino na ala esquerda. Acredito que esse trio também ele vai se manter mesmo. Esse é o trio que deve jogar, porque o Paquetá precisa de ritmo, já que estava sendo negociado com o Flamengo. Pedro precisa de ritmo de jogo também. Pedro é um daqueles jogadores que precisa estar jogando para entrar na melhor forma, não é só treinando. Então Pedro quase certeza que vai ser titular. E o Samulino é o jogador que está revezando com o Cebolinha. Ainda falta confiança pro jogador, veio pro Flamengo com confiança lá em cima, jogando bem. Depois que a torcida começou a pegar no pé, o jogador caiu e está em baixa. Mas eu acho que essa partida ele vai começar. Jogo mais fácil para tentar adquirir a confiança, já que o Cebolinha está em melhor condição no momento. Mas era isso, nação. Deixe nos comentários qual é o seu placar para o jogo de hoje. Deixe nos comentários também o que vocês acham desse time. Será que o time é o ideal do Flamengo ou vocês colocariam outro jogador? Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!